Gente, então, na aula passada, nós terminamos falando, eu sei que foi um pouco atribulado, um pouco rapidamente, sobre a questão do adicional noturno, das férias. Porém, é bem importante que vocês se atentem para aquelas regrinhas que a gente viu, porque elas são de extrema importância, tá bem? E agora nós vamos falar sobre licenças, licenças de servidores públicos. Vamos lá, gente? Bem, eu trouxe primeiro essa tabelinha aqui para vocês. Vocês vão ver na lei que ela estabelece algumas disposições gerais sobre licença. Então, essa tabelinha é bem importante para vocês revisarem quando a licença é remunerada, quanto tempo pode durar essa licença, se tem vedação para que a pessoa que está em gozo da licença, ela exerça uma atividade remunerada ou não. Então, para aqueles que amam tabelas, eu deixei essa tabela para vocês. Espero que ajude. Espero que ajude. E vamos lá. A gente tem uma regrinha na lei sobre licença, na parte de disposições gerais, que fala o seguinte, ó. Se a nova licença for concedida dentro de 60 dias do fim da anterior, será considerada prorrogação. Então, digamos que a gente veja, a gente tem alguns tipos de licença aqui, ó, tratamento de saúde, licença por acidente em serviço, gestação, doença em pessoa da família, afastamento de cônjuge, serviço militar, atividade política, mandato classista, prêmio por assiduidade, interesses particulares. Então, digamos que você tirou a licença para tratamento de saúde. E aí, essa primeira licença finalizou. Só que em menos de 60 dias depois, você teve que tirar uma nova licença para tratamento de saúde. Então, esse período entre o fim, o término da primeira licença e o início da segunda licença, esse período aqui, se isso se der, né, se esse período for inferior a 60 dias, essa licença será considerada a prorrogação da anterior. Perfeito? Então, isso vai ser importante para a questão do limite de tempo, do limite de tempo das licenças, como a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá, gente, coragem, coragem. Aqui é, como eu falei para vocês, né, por exemplo, a licença de tratamento de saúde, ela é com remuneração, ela tem um limite de tempo de 24 meses, e, logicamente, como você está em atividade remunerada, você não vai poder, logicamente, trabalhar, né? Porque é muito engraçado, você tá toda licença por questão de saúde, mas estou trabalhando em outro lugar, logicamente que isso não vai poder acontecer. Da mesma forma, né, para a questão da licença por acidente em serviço, doença profissional e assim por diante, ok? Então, é muito importante que vocês retenham essas informações aqui. Nessa questão, a gente vai trabalhar sobre essa parte dessas regras gerais. Gente, quando vocês forem ler a lei, vocês vão ver que ela vai estabelecer algumas regrinhas gerais, porém, quando a gente vai para os artigos específicos, vão ter as especificidades de cada licença, ok? Então, tem que ter muita atenção. Eu já fiz essa tabela com as especificidades de cada licença. Pessoal, a licença por motivo de doença em pessoa da família é sempre sem remuneração, falso, certo? Falso, porque a gente vai ver que essa licença aqui, ó, doença em pessoa da família, até 90 dias ela vai ser remunerada, esses 90 dias eles podem ser prorrogados por mais 90 dias, ou seja, pode ter um prazo até 180 dias de licença remunerada nesse caso, passando disso ela vai se converter em licença não remunerada. Então, ela está falsa. A licença para tratar de interesses particulares é remunerada? Não, nunca. Ah, vou morar em outro país, tiro uma licença, essa licença não vai ser remunerada, tá? Não vai ser. Você está saindo não por interesse público, mas para um interesse particular e, logicamente, que o contribuinte não vai poder arcar com isso. C. A licença para desempenho de mandato classista é remunerada e pode ultrapassar 24 meses. E aí? Ó,
A gente ainda vai estudar isso, mas aqui na tabela a gente tem o mandato classista, remuneração sim, duração do mandato, mais uma reeleição. Então, ela pode ultrapassar 24 meses sem nenhum problema. Por quê? Porque o mandato, ele vai poder ser um mandato de 2 anos, que vai poder ser prorrogado por mais 2 anos. A licença para serviço militar remunerada é limitada a 24 meses. Aqui a gente tem, ó, o serviço militar, não tem prazo, gente, limite de tempo, ó, não tem prazo. Veja aqui, se for um serviço militar por questões de guerra, por exemplo, como é que a gente vai saber, né, o tempo que esse conflito armado vai durar? É impossível. Então, aqui a gente não tem um limite específico, vai depender exatamente da legislação militar, do contexto circunstancial. E a licença licença prêmio por assiduidade é considerada apenas sem vencimentos. Logicamente que não. Você tira uma licença prêmio, né? Porque você fez o seu trabalho, porque você trabalhou, você recebe um bônus, porque você fez seu trabalho, e aí é remunerado, sim, você vai receber por isso. Ok? Olha só esse caso. Carlos é servidor efetivo da CESAP-RN e usufruiu de licença para tratamento de saúde que se encerrou em 10 de março. No dia 25 de abril, então, menos de 60 dias depois do mesmo ano, foi novamente afastado pelo mesmo motivo. De acordo com a legislação aplicável, a gente tem que o quê? Gente, essa segunda licença foi pelo mesmo motivo. Veja que é pelo mesmo motivo. Se for por outro motivo, ou seja, primeiro você tirou uma licença para tratamento da sua saúde e depois você tirou uma licença para tratamento da saúde do seu cônjuge, então aqui não é a mesma licença, então não é considerada prorrogação, percebe? Mas aqui, ó, a questão fala que é afastado pelo mesmo motivo. Então, se é pelo mesmo motivo, a gente vai ter que essa segunda licença vai ser considerada a prorrogação da anterior. Então, resposta certa, resposta letra D, né? Perfeito? Vamos lá. Gente, vamos agora estudar de forma mais atenta cada uma dessas licenças. Então, a ideia da aula de hoje é que a gente estude licença, que a gente estude os afastamentos e as concessões, e ainda o direito de petição. Portanto, vamos correr, né? Vamos correr, gente. A licença para tratamento de saúde, ela vai ser concedida a pedido do servidor público ou de ofício. É engraçado, né? A administração pública pode conceder uma licença de ofício para esse servidor, com base em inspeção de saúde, certo? Então, essa inspeção de saúde vai ser realizada pelo setor médico daquele órgão e, se ultrapassar 30 dias, exige-se a junta médica, ou seja, primeiramente, se o prazo da licença for até 30 dias, apenas o médico do setor pode realizar aquela inspeção médica, você não precisa da junta médica. Mas se ultrapassar 30 dias, aí você vai ter uma junta médica de 3 médicos para avaliar, para fazer aquela inspeção médica, perfeito? Gente, a inspeção médica, se necessária, pode ser realizada na residência do servidor, ou no estabelecimento hospitalar, porque ele pode estar sem condições de comparecer à entidade, ao órgão público, então, o próprio, né, servidor médico, a própria junta médica vai se encaminhar para a residência ou para a unidade hospitalar. Inexistindo um médico no órgão ou entidade do local onde se encontra o servidor, pode ser aceito o atestado passado por médico particular, ficando os respectivos efeitos, porém, condicionados à sua homologação por médico ou junta médica. Então, se for o caso excepcional de não ter médico no órgão, então, a junta médica vai avaliar o atestado particular ou o médico do órgão, ok? Então, se admite o atestado particular nesse caso específico, mas ele precisa ser ainda homologado pelos médicos daquele órgão, tá? Seja o médico individualmente, seja a junta médica, dependendo do caso. O atestado e o laudo da junta médica não podem mencionar o nome e a natureza da doença, logicamente é uma questão de intimidade, privacidade, então isso não vai ser
reproduzido, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, né, porque isso vai ser essencial, inclusive, para a tomada de decisões judiciais cabíveis, doença profissional, qualquer das doenças especificadas neste artigo. Este artigo, pessoal, foi revogado, ok? Por isso que eu risquei aqui, ele não existe mais. Artigo 91. Fim do prazo da licença, o servidor é submetido a nova inspeção médica, que opina, conforme o caso, por sua volta ao trabalho, pela prorrogação ou pela aposentadoria. Então, a licença foi de 60 dias, depois a junta médica vai reavaliar aquele servidor e vai determinar o retorno, o fim da licença, ou a sua prorrogação, ou a aposentadoria daquele servidor, se for o caso. Muito bem. Gente, eu não vou ler exatamente tudo, certo? Só os pontos principais, já são muitos, né? Já são muitos. Vamos lá. Sobre a licença para tratamento de saúde, servidor estadual, assinar a alternativa correta. O laudo médico deve conter obrigatoriamente o nome da doença do servidor, inclusive em caso de doenças com falso, apenas no caso de acidentes de serviço, de doenças profissionais, se não for o caso, isso não vai ser exposto, ok? O servidor só pode obter licença, ok? Exatamente o que diz aqui, ó. O atestado não pode mencionar o nome e a natureza da doença, salvo constatar lesões produzidas em acidente de serviço ou doença profissional. O servidor só pode obter licença para tratamento de saúde mediante laudo de junta médica, independentemente do prazo, não. Se for até 30 dias, basta o laudo, né, a inspeção médica do médico do órgão, de um médico só. Se passar de 30 dias, é que precisa ter a participação da junta médica. O atestado emitido por médico particular tem validade imediata, ainda que não seja falso, precisa ser homologado. Caso a licença seja inferior a 30 dias, a inspeção médica poderá ser realizada por médico do setor verdadeiro. Então, a alternativa certa é a letra D de Deus, né? Deus nos ajude, né? Vamos lá, a inspeção médica não pode ocorrer na licença de servidor falso, a gente viu que pode sim. Licença por acidente em serviço. Então, aqui vocês sofrem um acidente no serviço, né? Tem que ter alguma relação com o exercício das atribuições e esse acidente gera um dano físico ou mental. Então, pode ser, sim, uma questão mental mesmo, não precisa ser um acidente, quebrou o braço, perdeu a perna, nada disso. Que se relacione imediata ou imediatamente. Então, pode ser uma relação indireta, inclusive. Quando a gente fala de uma relação mediata, é porque ela é indireta, com o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função. Gente, agressão sofrida por servidor público no exercício da sua função, e sendo uma agressão que ele não provocou, ok? Então, enfim, você está trabalhando no posto de saúde, e aí o paciente ou o familiar do paciente exaltado agride você fisicamente. Então, isso é considerado um acidente em serviço, ok? A doença profissional, assim entendida, aqui é causada pelas condições do serviço ou por fatos nela ocorrido, também se equipara ao acidente em serviço. Então, acidente de serviço, ele pode ser um dano físico, mas pode ser também uma doença profissional, aquela que é desenvolvida em razão do exercício daquela atribuição. Considera-se como ocorrido em serviço o acidente sofrido pelo servidor no percurso de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Então, você está indo para o seu trabalho, está indo para o posto de saúde, está indo para o hospital, e você sofre um acidente de trânsito. Isso é considerado também um acidente de serviço. Ou, no caso, você está retornando para sua casa, para sua residência também, tá? Então, veja que aqui a ideia é ampla de acidente em serviço. Então, não é só o dano físico, é também o dano mental, não é apenas o dano físico ou mental, é também a doença profissional que se desenvolve pelo exercício daquela atribuição. Então, por exemplo, um pânico, um burnout que se desenvolve também. E também aquilo que acontece no percurso da residência para o serviço ou do serviço para a residência. Isso também vai configurar um acidente em serviço e aí o servidor vai ter direito a essa licença. Gente, parágrafo terceiro extremamente relevante e regulamentado recentemente, em 2021. Havendo necessidade de tratamento especializado que não possa ser realizado por instituição pública,
cabe ao órgão ou entidade a que pertenceu o servidor acidentado custeá-lo junto à instituição privada. Então, um tratamento, por exemplo, neurológico extremamente complexo ou que demande, né, um profissional extremamente especializado naquela área. Então, isso vai ser custeado, pelo que está escrito aqui na lei, vai ser custeado exatamente pelo Estado. Né? Vocês estão fazendo o concurso da CESAP, então vai ser pelo Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer questão sobre a licença por acidente em serviço. Então, com base no artigo 93 do Estatuto, assinale a alternativa correta. A licença por acidente em serviço somente é concedida em casos de lesão corporal falso. Então, você já fala assim, somente você já fica atento, porque, na verdade, a gente tem que essa licença por acidente em serviço é tratada de forma bem ampla, bem abrangente. Então, A está falsa. A agressão sofrida pelo servidor durante o exercício de sua função não se equipara falso, se equipara, sim, a acidente em serviço, se ele não provocou, tá? Se ele provocou, aí não, aí já é demais. Mas se ele não provocou, então vai ser considerado acidente em serviço, sim. Considera-se acidente em serviço aquele ocorrido no trajeto entre a residência do servidor e o local de trabalho. Sim, né? É aquilo que eu acabei de falar. Então, a alternativa certa é C de Cristo, já que estamos na Sexta-feira Santa. A doença profissional, quando não reconhecida oficialmente pelo INSS, não pode ser considerada para fins de licença por acidente em serviço falso. A doença profissional vai poder, sim, ser reconhecida, que não tem nenhuma ressalva legal acerca do INSS. Então, a D está errada. Acidentes ocorridos durante folgas, mesmo que no local de trabalho, são considerados não. Né? Se foi numa folga, não vai ser acidente em serviço, aí também não é tão amplo e abrangente, né? Aí também já seria demais. Vamos lá, vamos ver uma questão de caso concreto, caso prático. André, servidor público estadual e durante inspeção em campo, sofreu lesão permanente em uma das mãos. A junta médica oficial reconheceu o acidente como relacionado às atribuições do cargo, mas o tratamento adequado não estava disponível na rede pública. Nesse caso, pessoal, o Estado vai ter que custear. André, tá errado, André deve arcar com os custos de tratamento, falso. Não, quem vai arcar é o Estado. O Estado pode reembolsar parcialmente servidoras que haja prévia autorização, falso, é um dever do Estado. O órgão ao qual o André pertence deve custear o tratamento em instituição privada por se tratar de acidente de serviço verdadeiro, C de Cristo, novamente. E a concessão da licença só será válida se houver internação hospitalar, falso, que não tem nenhuma ressalva em relação a isso. Então, a alternativa é a C, está errada, porque diz que o servidor deverá guardar a vaga em instituição pública, não é isso que a lei diz. A lei diz que o Estado vai ter que custear esse tratamento mesmo em instituição privada. Perfeito? Gente, licença por motivo de gestação, adoção ou guarda judicial. Eu chamei a atenção para vocês aqui do recurso extraordinário 77889, julgado, logicamente, pelo STF. Por quê? Porque esse artigo 97, ele é considerado inconstitucional pelo STF, tá? Então, assim, eu não acredito que a banca vai cobrar isso de vocês. Eu espero que não. Ele está escrito lá na lei, mas ele é considerado uma norma inconstitucional. Então, não faz nenhum sentido, inclusive pela própria jurisprudência atual do STJ, que se cobre esse artigo de vocês. Ele não foi revogado, ele continua escrito, ele está aqui, porém, ele é inconstitucional. Perfeito? Então, vamos lá. Artigo 94. É concedida licença à servidora gestante por 120 dias. Cuidado, 120 dias consecutivos, não é 180 dias. Está escrito 120 dias. Não confundam, porque é possível que uma questão coloque 180 dias para pegar vocês aí, nessa casca de banana. A partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Então, é a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação. Se ele falar a partir do parto, já está errado. A não ser que o parto, logicamente, seja antecipado. Aí vai ser a partir do parto. Primeiro, no caso de nascimento prematuro, a licença tem início a partir do parto. Ok? No caso de natimorto, gente, lá, se o bebezinho natimorto
E aí, a servidora, ela vai entrar de licença e depois de 30 dias ela vai ser avaliada para saber se ela está em condições de retornar ao trabalho. E aí, se for o caso, ela vai reassumir, tá, a sua função após esses 30 dias. E no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora vai ter o direito de 30 dias de licença. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor, aqui já é a licença paternidade é de 5 dias consecutivos aqui, ok? 5 dias de licença paternidade. Gente, para amamentar, a mãe vai ter aí até 6 meses de vida, né? Até a idade de 6 meses do filho. A servidora lactante tem direito de 1 hora de descanso durante a jornada. É 1 hora, não são 2 horas, é 1 hora de descanso, que pode ser parcelada em 2 períodos. Então, normalmente, a servidora vai chegar um pouquinho mais tarde e sair um pouquinho mais cedo, né? Por conta desse descanso de 1 hora, ok? Artigo, e o artigo 97, já falei para vocês que ele é inconstitucional, então não vou me atentar a ele aqui. Com base na legislação aplicável aos servidores públicos estaduais, assinale a alternativa correta. A licença paternidade é de 15 dias, falsa de 5 dias. Gente, IDECAN adora cobrar essas coisinhas assim, né, pequenas e minuciosas, de dias, né, aí colocam um dia que é parecido e você erra. Não são 15 dias, são 5 dias. Em caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora gestante tem direito a 30 dias de licença, é verdade, tá? Tem direito a 30 dias de licença. O descanso para a amamentação deve ocorrer obrigatoriamente em um único período? Não, ele pode ser parcelado, não precisa ser um único período contínuo de 1 hora. O início da licença maternidade se dá invariavelmente na data do parto? Falso, falso. O início se dá no primeiro dia do 9º mês de gestação. Ou então, se for um parto prematuro, no dia do parto. Em caso de nato morto, a servidora reassume imediatamente seus falsos, né, gente? Ela vai ter 30 dias, só depois de 30 dias ela vai ser reavaliada para saber se ela tem condições de voltar. Então, a alternativa certa é a alternativa B, de bola. Outro tipo de licença, licença por motivo de doença em pessoa da família. Então, aqui não é você que está doente, como a gente viu anteriormente. É o familiar seu. Que familiar? Né? Cônjuge ou companheiro, ou seja, não precisa ser casada, a pessoa não precisa ser casada. Padrasto ou madrasta, ascendente, ou seja, pai ou mãe, avô e avó, descendente, filho, filha, neto, enteado ou colateral, consanguíneo ou afim até 2º grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Então, até 2º grau, pessoal. Então, você vai ter seus irmãos que entram aqui também. Ainda tem na linha, né, colateral ou afim, que o irmão seria nessa linha colateral. O afim, você pode pensar num sogro, digamos, ok? Então, que não é consanguíneo, né, mas acaba sendo um parente de 2º grau. Não acredito que eles vão cobrar de vocês, quem é parente de 2º grau. Não, eles não vão cobrar isso. Eles vão cobrar, no máximo, a letra da lei. Quer dizer, assim, o parente até 2º grau. Se ele colocar parente até 3º grau, já está errado. Então, é o parente até 2º grau civil. Vocês não são da área jurídica, vocês não são obrigados a saber exatamente se cunhado, qual é o grau do cunhado, do sogro, né? Isso seria demais. Não acredito nem que seja o perfil da IDECAN para esse tipo de prova, tá bom? Mas lembre-se, até 2º grau. A licença somente é deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou função. Então, assim, se você tem um irmão, uma irmã, cuida da sua mãe ou do seu pai, essa licença não vai ser deferida, porque a sua presença precisa ser indispensável, né? É quando você não tem ninguém, é quando você não pode custear a ajuda de ninguém. Então, aí você tem uma justificativa para tirar essa licença, tá? E o prazo é de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, esse prazo pode chegar até 180 dias com remuneração.
Após os 180 dias máximo, então, você pode até continuar de licença, mas ela não vai ser remunerada após os 180 dias. Perfeito? E, logicamente, a junta médica vai ter que avaliar essa questão. Gente, vamos lá. Questãozinha, ó. Paulo é servidor efetivo da CESAP e solicitou licença para cuidar de sua avó. A avó é parente de segundo grau, ok? Com quem reside por ela, está acamada após uma cirurgia. A junta médica oficial atestou a gravidade do quadro e o parecer técnico indicou a necessidade de acompanhamento integral e direto. Sobre o caso apresentado, assinala a alternativa correta. Paulo não poderá obter a licença, pois o vínculo com a voz não está previsto. Falso. Está previsto sim. É ascendente, né? Segundo grau. A licença, então, seus pais são de primeiro grau, seus avós são de segundo grau. A licença será concedida somente se Paulo comprovar que poderá exercer o cargo simultaneamente com o cuidado da avó. Não, né? Não, se ele pode exercer o cargo simultaneamente, a licença não será concedida. Perfeito? A B está errada. C, a licença poderá ser concedida com remuneração por até 130 dias, desde que o afastamento seja aprovado pela chefia imediata, não é exatamente pela chefia imediata, é pela junta médica. E a licença poderá ser deferida por até 90 dias, prorrogável por igual período, com remuneração, se a junta médica atestar a indispensabilidade da assistência direta, verdadeiro, ok? Então, a lei, ela vai falar da junta médica, tá? Não vai falar do chefe imediato, vai falar da junta médica. E a licença será concedida automaticamente, desde que o atestado da avó seja emitido por profissional da rede pública. Não existe essa condicionante, ok? Mas assim, a junta médica vai ter que aferir essa situação, ok? A junta médica é quem vai analisar o caso e dizer realmente se essa licença deve ser concedida, deve ser prorrogada ou não. Muito bem, muito bem. Licença para o serviço militar. Ao servidor convocado para o serviço militar, então, digamos assim, que o Brasil entre em guerra, esperamos que não, porque nem preparados estamos para uma guerra, né? Mas, se existe essa convocação para o serviço militar, o servidor público vai receber a licença para estar no serviço militar, na forma e condições previstas na legislação específica, então, isso aqui vai ter uma regulamentação própria. E após, gente, qual é a importância aqui, né? O que é que a gente precisa se atentar? É no parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor tem até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Enquanto ele está no serviço militar, ele está sendo remunerado, porque, né, seria demais. Enquanto ele está no serviço militar, a licença dele é remunerada. Só que quando o serviço militar ele é interrompido, ele acaba, ele cessa, então o servidor tem até 30 dias para voltar, para reassumir o cargo. E esse período de 30 dias, ele não vai ser remunerado, tá? Por isso. Ele não estava nem em guerra, nem estava trabalhando, então ele não vai ser remunerado por isso. Pesado, né? Acabou de sair de uma guerra, já vai ter que voltar para a trincheira, né, da saúde pública estadual, para uma outra trincheira, digamos assim. Gente, dá licença para atividade política. Importante, muito importante. Ó. Salvo disposição em contrário da legislação eleitoral, a licença para exercício de atividade política abrange, gente, o período entre o quê? A escolha do servidor em convenção partidária como candidato e a véspera do registro de candidatura. É isso aqui, ó. É esse esquema que eu coloquei para vocês aqui. Então, convenção partidária, esse período de licença, ó, entre convenção partidária e a véspera do registro de candidatura. Esse vai ser o período da licença para atividade política. Parágrafo primeiro, o servidor, agora aqui é uma regra específica, tá? Tem a regra geral do caput e a regra específica do parágrafo primeiro. O servidor candidato a cargo eletivo, na localidade onde desempenha as suas funções, e que exerça cargo em comissão ou função de direção ou chefia, cujo cargo tem atribuições de arrecadação, fiscalização e outras indicadas na legislação eleitoral, é dele afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, né, pelo prazo estabelecido nessa legislação. Eu tenho agonia desses errinhos aqui. Inclusive, peço desculpas, mas
é um texto copiado e colado da própria legislação. Durante que está disponível, né, no site. Durante o prazo do parágrafo anterior, o servidor faz jus à licença, como se em efetivo exercício estivesse com direito à remuneração do cargo efetivo. Gente, o parágrafo primeiro é uma regra muito específica para pessoas que estão concorrendo para cargos eletivos e que tenham essa função de direção e chefia e que tenham atribuições de arrecadação, fiscalização. É uma coisa muito específica. Nesse caso, depois do registro da candidatura, ele vai ser afastado. Ele vai ter um afastamento, não é nem licença, é afastamento obrigatório do cargo, e aí ele vai ser remunerado por isso. Então, são 2 momentos de licença, para 2 situações, né, que uma é geral e a outra é especial, é específica. Então, entre a convenção partidária e o registro da candidatura, a véspera do registro da candidatura, a véspera é a licença para atividade política. E após, se o servidor estiver enquadrado nessas condicionantes aqui, aí a gente vai ter a aplicação, ele vai ter que ser afastado e vai ficar sendo remunerado também. Gente, desempenho de mandato classista. Então, é aquele servidor que ele tem direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato, representativo da categoria, gente de âmbito estadual. Não é a nível federal, não é a nível municipal, é âmbito estadual. Ele vai ter licença para esse caso, se ele estiver representando a sua categoria no âmbito estadual. Até porque é uma licença remunerada, né? Então, somente podem ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação. Então, não é qualquer cargo, é cargo de direção ou representação, até o máximo de 3 servidores por entidade. Então, por entidade, só pode ter a licença para 3 servidores que estão aí assumindo esses cargos de direção ou representação. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. Ok? Então, é por isso que naquela questão a gente viu que ela pode, inclusive, transpor o período de 24 meses. Ok? Vamos fazer umas questões rapidinhas aqui, gente. Não quero me atentar muito, porque a gente também tem muita coisa para falar, então eu deixei algumas questões aqui com vocês. Vou, inclusive, repassar o gabarito, a gente, pelo tempo aqui, né, de aula, a gente não vai ter como fazer todas, mas eu fiz questão de colocá-las para vocês. Então, eu vou me adiantar, ok? A gente já passou quase meia hora de aula, né? Então, para não ficar aquela agonia, eu vou me adiantar. Eu considero que vocês devem conhecer a letra da lei, devem conhecer essas hipóteses. Como não são as mais importantes, eu vou pular já para o assunto da licença-prêmio por assiduidade, que é aquele caso em que o servidor público ele ganha um benefício porque fez o seu trabalho. Eu sei que vocês serão servidores estaduais e gozarão dessas licenças e estão esperando essas licenças, porém, a nível federal, por exemplo, a gente não tem mais desde a década de 90, quando houve a reforma administrativa. Então, né, a reforma da administração pública federal, no governo Fernando Henrique. Meu pai é servidor público federal, até hoje ele reclama disso, que Fernando Henrique tirou a licença, prêmio dele. Porém, gente, é a se pensar. Vamos lá. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade. Fez seu trabalho, não faltou, então vai receber 3 meses aí de licença. Então, a cada 5 anos, 3 meses. A cada 5 anos, 3 meses. Você não vai trabalhar, vai ficar gozando, usufruindo sua licença, recebendo, é uma licença remunerada, e vai ficar lá aproveitando, né, fazendo alguma coisa, enfim, às vezes quando a pessoa vai ter filho, né, é interessante, porque a pessoa pega a licença maternidade e ainda junta com a licença prêmio, e é uma maravilha. Eu, particularmente, acho que a licença maternidade, o prazo é curtíssimo aqui no Brasil, para mim deveria ser bem maior, então juntar as duas coisas, assim, já ajuda muito aquela família, aquela mãe. Mas vamos continuar. Parágrafo primeiro, pode ser contado
para o quinquênio, o exercício em cargo de outro poder ou órgão equivalente ou de autarquia ou fundação pública de âmbito estadual, desde que não tenha havido interrupção quando do ingresso no último cargo. Ou seja, digamos que você seja já um servidor público estadual, sei, digamos que do Tribunal de Justiça, enfim, um professor, né, da educação fundamental no Estado, enfim, não sei, mas você já é um servidor público, e esse tempo que você tem de serviço público estadual, você pode somar ao tempo que você vai adquirir como servidor público da CESAP para aquisição desse quinquênio. Então, você trabalhou 2 anos no Tribunal de Justiça, e aí vai trabalhar na CESAP, e depois de 3 anos você já vai conseguir seu quinquênio e já vai poder tirar sua licença-prêmio. Agora, o que é importante, gente, é facultado ao servidor fracionar a licença até 3 parcelas. É possível, segundo a lei. Eu risquei o resto do artigo porque ele é considerado inconstitucional. O STF já disse que não existe tempo de aposentadoria fictício, ficto, né, que se chama, que seria o caso. Então, essa conversão atualmente já é considerada inconstitucional pelo STF, mas também após a última reforma da Previdência. Então, por isso que eu risquei. Eu espero que a banca não cobre isso. Se cobrar, vocês têm um argumento forte para pedir a anulação da questão. Eu também não poderia falar aqui e não fazer essa ressalva para vocês, ok? Que estaria sendo injusto, apesar de que, gente, eu sei que o concurso de vocês não vai exigir jurisprudência, não vai, ok? Não vai. Mas fica até uma sugestão aqui, caso a banca cobre, é possível judicializar a questão, porque o STJ já disse que não é possível fazer cobranças em provas de concurso de assuntos que vão de encontro ao entendimento dos tribunais, ok? Mas vamos continuar, está aqui escrito, vocês leiam o que está escrito na lei. Se tiver na prova e só tiver essa mais, né, adequada para marcar, as outras forem totalmente erradas, aí você marca essa. Porém, estou fazendo a ressalva para vocês, ok? Também tem que saber fazer prova. Se a banca, às vezes a gente não pode confiar muito, às vezes a banca cobra algo que é inconstitucional, mas está escrito na lei, a letra da lei tem que saber. Então, leiam, porém, fiz a ressalva para vocês aqui. Não se concede licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Gente, é uma licença por assiduidade, tá? Aí, se você não trabalhou, por exemplo, você foi suspenso, você não vai receber, você não vai gozar aquela licença-prêmio naquele período. Você tem que ser um bom servidor para poder gozar da licença-prêmio, porque também, senão, já é demais, tá? Então, sofrer penalidade disciplinar de suspensão, não vai. Então, você não vai receber sua licença-prêmio. Se você se afastou do cargo em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração, ou seja, você já ultrapassou os 180 dias, você tomou os 180 dias com remuneração, né? Lembra? 90 dias mais 90 dias. 90 dias que podem ser prorrogados por mais 90. E aí você ultrapassou os 180 dias, você não vai gozar da licença-prêmio, tá? Infelizmente, você não vai gozar, porque aí já é demais. Licença para tratar de interesses particulares também inviabiliza o gozo da licença-prêmio. A licença é para interesses particulares, é de 3 anos. Então, você passou 3 anos resolvendo suas coisas, aí volta a trabalhar 2 e ganha a licença-prêmio, não faz sentido, né? Porque é uma licença por assiduidade. Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva também retira o direito à licença. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro também retira o direito à licença. Parágrafo único, importante. Faltas injustificadas ao serviço vão retardar a concessão da licença na proporção de 1 mês para cada falta. Então, fui para a festa, digamos, no outro dia acordei tarde, não fui trabalhar. Por conta disso, por causa dessa falta injustificada, você não botou atestado, enfim.
Por causa dessa falta, você vai ter um mês a mais para alcançar o período da licença-prêmio. Você vai ter que trabalhar mais um mês, ok? Para alcançar esse direito. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não pode ser superior a um terço da lotação, porque senão todo mundo sai de licença e não tem ninguém para trabalhar, né? Aí também não dá. Fiz uma tabelinha para vocês sobre as situações em que o servidor ele não vai gozar da licença-prêmio. Depois dê uma olhadinha com mais atenção. E vamos fazer essas questões aqui, ó. Assinar a alternativa correta com base na legislação que trata da licença-prêmio por assiduidade. O servidor adquire direito à licença-prêmio após cada triênio. Falso não é triênio, é quinquênio. São 5 anos. Falso. B, a licença-prêmio é de 6 meses. Falso. A licença é de 3 meses. C, a licença-prêmio pode ser convertida a critério do servidor em abono pecuniário. Falso também. O servidor faz jus à licença de 3 meses após cada quinquênio, ininterrupto de exercício verdadeiro, ok? Gente, esse negócio de converter licença-prêmio em dinheiro, não pode. Agora, o que é que muita gente faz? Às vezes a pessoa não consegue tirar licença-prêmio porque o órgão não concede. Então, tá precisando de enfermeiro, tá precisando de médico lá na UPA, no hospital, não tem como dar licença-prêmio para esse povo, não. E aí a pessoa pede e não tem a concessão, deferimento do pedido e fica trabalhando e não goza. Aí, antes de se aposentar, quando ela se aposenta, quer dizer, depois de se aposentar, ela vai fazer o quê? Vai pedir a conversão da licença-prêmio em pecúnia. E aí, normalmente, o Estado não vai dar e a pessoa vai entrar na justiça e vai ter, sim, esse direito. Se a pessoa, porque senão o Estado estaria enriquecendo de forma ilícita, é uma previsão legal. Você tem o direito. Se o Estado não concede o direito, você não consegue gozar do seu direito de licença-prêmio, então, depois que você se aposenta, você pede essa conversão em pecúnia. O servidor deve aguardar a aposentadoria, falso. Então, a alternativa certa é D de Deus. Vamos lá, próxima. O tempo de serviço prestado em fundações públicas estaduais pode ser computado para fim de aquisição de licença-prêmio, desde que não haja interrupção ao ingressar no último cargo. Verdadeiro, aquilo que eu falei para vocês. Então, a lei, ela fala de outro poder, ou órgão, autarquia ou fundação de âmbito estadual, que é o que a questão traz, uma fundação estadual. Então, assim, você vai poder juntar esse período de exercício e receber sua licença-prêmio. A licença-prêmio por assiduidade pode ser fracionada em até 3 parcelas, verdadeiro também. Afastamento do cargo por licença para tratar de assuntos particulares não impede a aquisição de licença-prêmio. Falso, impede. Você saiu, tirou licença, passou 1 ano fora, resolvendo suas coisas, você não vai ganhar a licença-prêmio daquele quinquênio. O servidor que tiver uma única falta injustificada durante o período aquisitivo perde definitivamente. Falso, não perde definitivamente, tá? Adia. Então, ele tem que trabalhar mais um mês. Se foi uma falta, você tem que trabalhar mais um mês para conseguir sua licença. Sofrer penalidade disciplinar de suspensão no período aquisitivo impede a concessão. Verdadeiro. Alternativa certa, alternativa A, de amor. Vamos lá. Joana é de servidora pública estadual e completaria o período de 5 anos ininterruptos de exercício no próximo mês, fazendo jus à licença-prêmio. No entanto, há 2 anos, ela esteve afastada por 120 dias sem remuneração para cuidar de sua mãe, com base em licença prevista no artigo 98, parágrafo 2º. Além disso, teve uma suspensão disciplinar de 3 dias a 1 ano. Então, Joana, ela não vai ter o direito de gozar essa licença, né? Porque ela se enquadra aqui nesses casos de licença por motivo de doença em pessoa da família e também suspensão disciplinar. Então, Joana não vai ter esse direito. Deixa eu ver, Joana não faz jus para sofrer penalidade disciplinar, e sim, a alternativa certa é C, tá? C de casa, porque Joana, ela acabou sofrendo essa penalidade e se afastando lá, tirando a licença sem remuneração. Gente, licença para tratar de interesses particulares.
Então, você precisa resolver um problema, enfim, você não tem uma justificativa, você não tem um problema de saúde, mas você quer tirar uma licença. Aí você pede, a administração pública vai dar se achar conveniente ou oportuno. Você não tem o direito a adquirir a licença para tratar de interesses particulares, gente, não tem, tá? Então, ó, a critério da administração, a critério, não é um direito subjetivo, pode ser concedida ao servidor público estadual licença para trato de interesses particulares pelo prazo de até 3 anos, sem remuneração. A licença pode ser interrompida a qualquer tempo, seja a pedido do servidor, então ele pediu 1 ano, a administração pública deu 1 ano, mas depois ele quis voltar dentro de 6 meses, ele vai voltar, ou no interesse do serviço público. Então, ele tirou a licença, mas o Estado, depois de 5 meses, viu que a demanda estava muito alta, estava precisando de servidor público, o Ministério Público foi atrás, dizendo que não tinha, né, gente suficiente nos postos de saúde, então o Estado convoca novamente essa pessoa e cessa, revoga a licença anteriormente dada. A licença para trato de interesses particulares sem remuneração pode ser renovada por uma única vez e por igual prazo, e a proibição prevista, ou seja, a pessoa pode ficar até 6 anos de licença para interesses particulares, logicamente é critério da administração. A proibição prevista no artigo 10, no inciso 10 do artigo 130, que é a proibição de participar da administração da empresa privada ou sociedade civil com fins lucrativos, essa proibição não se aplica aos servidores que estão de licença para tratar de assuntos particulares. Tá? Ele tirou licença porque quer ser empreendedor, quer investir na empresa, enfim. E aí ele vai poder, logicamente que ele não vai ser remunerado por isso. Vamos lá? A concessão da licença para trato de interesses particulares é automática, falso, não é automática. É a critério da administração pública, é um ato discricionário. Depende da análise de conveniência e oportunidade. A licença não é remunerada e pode ser concedida por até 3 anos, verdadeiro, tá? Então, falso, verdadeiro. É possível renovar essa licença por apenas uma vez, pelo prazo da concessão inicial, verdadeiro também. A licença pode ser encerrada a qualquer tempo por interesse exclusivo da administração pública, verdadeiro. E a proibição de exercer outra atividade pública remunerada permanece aplicável durante o gozo da licença, falso. Falso. Não tem essa proibição para esse tipo de licença, tá? Pode exercer outras atribuições, pode até atuar numa empresa. Gente, Joana de novo. Joana está com tudo. Vamos lá. Joana obteve licença para tratar de interesses particulares por 3 anos. Após 18 meses de afastamento, o setor ao qual está vinculada apresentou déficit de pessoal e a chefia solicitou seu retorno imediato. Nesse caso, conforme a legislação, gente, Joana vai ter que voltar, tá? Vai ter que voltar, porque existe um princípio no direito administrativo que o interesse público prevalece sobre o privado, é a supremacia do interesse público. A pessoa que é servidor público, ela vai ter algumas limitações na sua vida, em razão do interesse público. Então, mesmo que ela tenha, né, recebido essa licença pode ser revogada pela administração pública, no exercício do seu poder de autotutela, e ela vai ser obrigada, assim, a retornar ao cargo. Então, a alternativa certa é B de bola. B de bola, e ela não vai ter direito à indenização, tá? A D está errada, tá bastante errada. E a E também, porque não existe essa necessidade de fazer um novo processo seletivo. Aqui é um resumozinho, tá, pessoal, também da licença, dos afastamentos. Agora a gente vai entrar em outro tema. A gente saiu, né, das licenças e estamos entrando nos afastamentos. Do afastamento para servir em outro órgão ou entidade. Gente, é a chamada... Opa, tirei aqui sem querer. Cadê? Só um minuto, gente. Eita, saiu agora, né? Deixa eu voltar. Gente, é o seguinte, sabe quando vocês
ouvem, tal servidor, ele foi cedido. É esse o caso aqui, é um afastamento, tá? Essa cessão de servidor público é um afastamento para exercer atribuições em outro órgão, inclusive de outro poder, de outra entidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, que vocês podem, inclusive, assumir cargos em entidades federais através da sessão. Logicamente que não é fácil, né? Tem que ter muitos contatos políticos para alcançar, porém é possível. O servidor pode ser cedido para ter exercício em uma unidade administrativa do mesmo ou de outro poder ou órgão do Estado, da União, de outro Estado ou do DF, de município ou território federal, bem como de entidade de administração indireta, estadual, federal, distrital ou municipal. Então, você pode ser cedido, gente, para o Poder Judiciário, você pode ser cedido para o Poder Legislativo, você pode ser cedido para a União, para o município, para qualquer município, para outro estado. Isso é possível, né? Essa sessão é possível. Só que não é fácil, porque não é um direito do servidor, e aí vai ser um ato da administração pública, discricionário, tá? Vamos ver quem vai pagar por essa sessão. Olha só, tratando-se de órgão do mesmo poder ou entidade autônoma da administração direta ou indireta, o ônus da remuneração é do órgão cedente. Então, se a gente está dentro do, do Poder Executivo, né? Você vai ser cedido para uma outra secretaria, quem vai pagar é o órgão cedente, que vai ser a CESAR, no caso. Tratando-se de outro poder ou entidade autônoma, então você foi cedido para trabalhar num órgão federal, quem vai pagar o valor da sua remuneração é o órgão cessionário, que é aquele órgão que está recebendo você, ressalvadas as situações previstas em convênios ou acordos de cooperação celebrados entre os chefes dos poderes de entidades autônomas. Gente, quando não houver convênio ou acordo, tratando-se de cessão para a União, outro Estado, DF ou município, o servidor vai receber sua remuneração do órgão de sua lotação ao qual ele está vinculado, porque o servidor não é obrigado a arcar com essa questão de ter sido cedido, e o Estado será ressarcido pela entidade cessionária, ou seja, se tem acordo, quem vai pagar a sua remuneração é a União, é o Estado, é o município. Se não há acordo, quem vai pagar a sua remuneração vai ser a própria CESAP, o próprio Estado do Rio Grande do Norte. Porém, ele vai ser ressarcido. Aí, ele que se resolva com a União, com o município, com qualquer outra entidade. A sessão será sempre autorizada pelo chefe do poder ou entidade autônoma por ato publicado no Diário Oficial do Estado. Ok? Então, é o chefe do poder ou da unidade autônoma, então seria a governadora, que vai autorizar essa sessão. Vamos lá, gente, estou preocupada aqui com a hora, estou bem preocupada, na verdade. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. De acordo com o artigo 106 do Estatuto do Servidor Público, assinala a alternativa correta sobre o ônus da remuneração na seção do servidor público. Sempre que o servidor for cedido, o órgão cessionário arca com a remuneração, independentemente da origem. Não, gente. Muito cuidado com sempre, com somente, com exclusivamente. Muito cuidado. Se a sessão ocorrer dentro do mesmo poder ou entidades da administração direta e indireta do Estado, o ônus é do órgão cessionário. Dentro do mesmo poder ou entre entidades de administração direta do Estado, quem vai arcar com isso vai ser o poder que está cedendo. Tratando de órgão do mesmo poder, entidade autônoma, da administração direta e indireta, o ônus da remuneração é do órgão cedente. Tratando-se de outro poder, entidade autônoma da União, de outro Estado, aí vai ser o cessionário, tá? No caso aqui, vai ser o cedente. Se a sessão for para órgão do mesmo poder ou entidade autônoma estadual, o órgão da remuneração é do órgão cedente. E aí, gente, o que é que vocês acham? Do órgão cedente, se for para órgão do mesmo poder ou entidade autônoma estadual, o órgão é do órgão cedente, não é? Gente, o órgão cedente é o órgão que está de onde você... É a CESAP.
O órgão cedente vai ser a CESAP. O órgão cessionário é o que está recebendo, ok? Eu coloquei essa questão, gente, para chamar muita atenção de vocês, porque isso pode vir a cair, se a banca for bem chatinha, tá? Então, só para esclarecer, o órgão cedente vai ser a CESAP, vai ser o órgão onde vocês estão trabalhando. Se for o órgão cessionário, é o órgão para onde você está indo. Se você está indo trabalhar no órgão da União, no órgão federal, o órgão cessionário é esse órgão da União, o Ministério da Saúde, digamos assim. Perfeito? Então, letra C de casa é a letra correta. Todas as hipóteses obrigatórias, não. Tá, gente? Veja só, não tem nada de obrigação de fazer celebração de convênio. Não tem aqui, não é obrigado. Ele, inclusive, fala na falta de convênio, aí a entidade vai ser ressarcida. Ok, gente, quando o servidor for servidor da União, onde a remuneração será integralmente? Não, né? A União vai ter que ressarcir o Estado se não houver esse acordo nem esse convênio. Gente, vou pular, tá? Porque essa questão vai falar basicamente da mesma coisa, vai ser o mesmo assunto, mas num formato de caso concreto. Então, eu vou passar o gabarito para vocês depois. Vou mandar, né, os slides com o gabarito e vou ter que pular essa questão. Gente, afastamento para exercício de mandato. Isso aqui é muito importante, inclusive é mais importante do que o anterior. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo. Gente, a pessoa, você entrou, servidor da CESAP, você foi eleito deputado federal, você, logicamente, vai ter que ser afastado do seu cargo e vai trabalhar como deputado federal. Agora, se você for ganhar como prefeito, então ganhou como prefeito, sei lá, de Macaíba, você é afastado do seu cargo na CESAP e vai, logicamente, poder optar pela sua remuneração. No caso, se vai receber como prefeito ou se vai continuar recebendo como servidor da CESAP, o que for melhor para você, né? Opcional. Investido no mandato de vereador. Gente, o vereador, isso é uma previsão constitucional. O vereador, o servidor público que ingressa no mandato de vereador, ele pode continuar, na verdade, ele vai continuar exercendo as duas funções, se houver compatibilidade de horário. Então, ele trabalha no hospital, mas ele também consegue participar das sessões na Câmara de Vereadores, então ele vai trabalhar nos dois e vai receber dos dois vínculos. Agora, se não houver compatibilidade de horários, aí ele é afastado do cargo e ele vai poder escolher se vai receber como vereador ou se vai receber sua remuneração como servidor da CESAP, ok? Isso aqui é muito importante, acho que tem muita chance de cair. Gente, o servidor investido em mandato eletivo, ou seja, de vereador, mandato eletivo do caso inciso 3, de vereador, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato, logicamente, né? Então, seria um grande absurdo, né? Seria, inclusive, às vezes a gente pode até pensar numa questão de perseguição mesmo política, porque isso afetaria o exercício do seu mandato, ok? Esqueminha para vocês darem uma olhada depois. Vamos fazer uma questão. Assinale a alternativa correta sobre a situação funcional do servidor público estadual investido em mandato eletivo. O servidor investido em mandato federal, estadual ou distrital é mantido no cargo falso. Ele tem que sair, não pode continuar. Quem pode continuar é o vereador. É só o vereador, gente. O servidor eleito vereador é afastado automaticamente falso. O servidor investido no mandato de prefeito deve ser afastado, sim. Ele não pode ser prefeito e servidor da CESAP ao mesmo tempo, exercendo as duas funções, não pode, podendo optar entre a remuneração do cargo público e do cargo eletivo verdadeiro. Então, a C de Cristo, verdadeira. O servidor eleito vereador pode acumular salários em qualquer situação falsa, se as duas funções de vereador e servidor não têm compatibilidade de horários, então ele não vai poder continuar com o seu cargo público, ele vai ter que escolher um ou outro, na verdade, e logicamente que nesse caso ele não vai poder acumular as duas remunerações. Gente, afastamento em missão oficial, a missão oficial é a serviço do Estado, ok? E aí ela vai durar até 4 anos.
O afastamento para estudo, estágio ou treinamento, ele vai poder durar, né? Tem um prazo de 2 anos, prorrogável no máximo por igual período. Então, não confundir. Afastamento e emissão oficial é até 4 anos. Para estudo, estágio, treinamento, até 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2 anos. Gente, eu vou mandar os gabaritos, tá, para vocês. Das concessões, gente, das concessões. Quero chamar a atenção para vocês. São desses dias aqui. Tem muita chance de cair. Então, sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço. 1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, 8 dias em razão de casamento ou falecimento. Falecimento de quem? De qualquer pessoa? Não. Do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda judicial ou tutela e irmãos. Aí, nesses casos aqui, a pessoa vai ter apenas 8 dias consecutivos, é muito pouco, né? Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Gente, eu quero chamar a atenção para esses acréscimos da Lei Complementar 685/2021. Então, tudo que diz respeito a essa lei complementar, eu peço que vocês leiam com muita atenção. Seja essa previsão de até 3 dias, tem muita chance de cair. Seja esses casos aqui, ó, do horário especial, da concessão de horário especial, para aquelas pessoas que possuem filhos portadores de deficiência ou autistas, tá? Com transtorno do espectro autista. Gente, todas essas regrinhas são muito relevantes. Pessoal, tem muita chance de cair. Eu peço que vocês leiam com atenção. Então, os servidores que tenham filhos com deficiência, né, que são dependentes com deficiência, ou que tenham filhos com transtorno do espectro autista, eles vão ter um horário especial, que vai ser um horário reduzido, ok? O estudante, o servidor estudante, ele também tem um horário especial reduzido, porém, ele tem que compensar. O servidor que tem um filho, que ele mesmo, né, ele seja considerado pessoa com deficiência, ou que tenha um cônjuge, um filho, um companheiro dependente com deficiência, ou os responsáveis de pessoas com espectro autista, eles têm um horário especial e eles não precisam compensar esse horário, entendeu? O estudante que vai estudar, vai para a faculdade, ter aulas, ele que é servidor público, ele vai ter que compensar o horário que ele não trabalhou. Mas no caso do inciso 2, não existe a necessidade de compensação, que é até uma questão de humanidade, né, uma questão social importante. Então, aqui, ó, o parágrafo primeiro diz que só é necessária a compensação do horário no inciso primeiro, não no inciso segundo, ok? Dê uma olhadinha, tá? Ó, o servidor ocupante de 2 cargos ou empregos públicos constitucionalmente acumuláveis somente poderá requerer a concessão de horário especial para os 2 vínculos se cumpridas as condicionantes estabelecidas no parágrafo segundo, né, parágrafo anterior, que ele vai falar sobre essa jornada especial, 20 horas semanais mínimas, né, por cada vínculo. E aí, gente, essas pessoas, né, que são dependentes, elas vão ter que ficar fazendo com certa frequência essas inspeções médicas, tá? Então, a lei fala que o periciado deve ser reavaliado no período máximo de 24 meses, salvo quando o Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho atestar que a deficiência é permanente. Então, se é permanente, você não precisa ficar fazendo essa perícia, essa inspeção com essa regularidade. Ou nos casos de transtorno do espectro autista, tá? Então, nos casos de TEA também a gente vai ter a desnecessidade de reavaliação nesse período de 24 meses, tá bom? Tá bom? Então, gente, leiam tudo com atenção. Eu tenho muita pena, mas quando a gente for fazer nossa revisão presencial, eu vou retomar esses aspectos. Por causa do horário, né, gente, assim, o tempo passa rapidíssimo. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção. O que é que eu quero ressaltar para vocês também? A questão do direito de petição. Esses artigos aqui são importantes.
são questões mais burocráticas, né, mais processuais mesmo, procedimentais. Então, o servidor público, ele tem o direito de petição, ele vai poder pedir uma licença, ele vai poder pedir um afastamento, ele vai poder pedir uma promoção, uma progressão. Então, ele faz o pedido em defesa de um direito legítimo, ele apresenta esse pedido à autoridade competente para decidi-lo, só que, na verdade, esse pedido vai ser encaminhado pelo seu chefe, tá? Então, ele endereça, né? Ele endereça o pedido à autoridade competente, porém, quem vai encaminhar esse pedido é o seu chefe. Porque diz aqui a lei, ó, encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Ele fez o pedido de licença para interesses particulares, por exemplo. Foi negado o pedido. Esse servidor vai poder fazer outro pedido, que é chamado de pedido de reconsideração. E ele vai fazer esse requerimento, né? Cabe o pedido de reconsideração, a autoridade que houver expedido o ato, proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Só pode pedir, fazer um pedido de reconsideração, porque senão vai ficar o tempo todo lá pedindo e não faz sentido. O requerimento e o despacho de reconsideração, de que tratam os artigos anteriores, devem ser despachados no prazo de 5 dias e decididos no prazo de 30 dias. Então, a autoridade que decidiu, que negou a licença, ela vai ter 30 dias para analisar o pedido de reconsideração. Se ela restar inerte, ó, no silêncio, neste caso aqui, a lei prevê que, em caso de silêncio, passaram os 30 dias e o servidor público não obteve uma resposta expressa, isso significa dizer que o pedido foi negado, tá? Então, silêncio da autoridade no prazo para decidir importa a denegação do pedido. Fiz outro esqueminha aqui para vocês. Foi o caso, pediu, foi negado, fez o pedido de reconsideração, foi negado, você pode recorrer. Você recorre para a autoridade superior. Você vai dirigir o pedido à autoridade superior, né, que pode, inclusive, chegar, no caso, né, a depender do caso, a uma secretária, a secretária de saúde, ou a governadora, e sucessivamente, em escala sem ainda tem mais autoridade, né, o recurso é encaminhado, você vai endereçá-lo para a autoridade superior, mas ele é encaminhado pelo seu chefe, tá, por quem está imediatamente, hierarquicamente superior, acima de você. O prazo para interposição do pedido é de 30 dias de reconsideração ou de recurso, a contar da publicação ou da ciência pessoal pelo interessado da decisão recorrida. Tá bom? Então, tem esses 30 dias para recurso. É um prazo considerável da data da publicação da ciência pessoal. Gente, nem o pedido de reconsideração, nem o recurso tem efeito suspensivo, ok? Então, não tem. Ou seja, se não tem efeito suspensivo, aquela decisão tomada, ela vai produzir efeitos. Então, se você pediu a licença e foi negado, e você recorreu, vai continuar sendo negado, né? Se você pediu a promoção, não, digamos que a administração pública verificou que você não deveria receber adicional de salubridade, que você estava recebendo e deixou de receber. Então, você faz um pedido administrativo para, né, voltar a receber aquele valor. Se foi negado o pedido e você recorreu, o recurso não, ele não tem efeito suspensivo, sabe? Ele não tem efeito suspensivo, ou seja, ele não vai suspender os efeitos daquela decisão. Então, a decisão vai continuar na mesma, tá? Ela vai produzir efeitos aquela decisão. Entende? Então, se você teve o pedido negado, ou se você teve o pedido negado, então aquele efeito vai permanecer. Porque não tem efeito suspensivo. Aí, o efeito suspensivo, excepcionalmente pode ser admitido quando
de sua falta, puder restar ineficaz a decisão final, que é um caso muito peculiar, mas a regra é que o recurso e o pedido de reconsideração não vão ter efeitos suspensivos, tá? Não tem efeito suspensivo. Prescrição, pessoal, então você entrou com pedido de progressão, você devia ter progredido, não progrediu, você deveria ter recebido um benefício, um ressarcimento, uma indenização, um valor, e você não recebeu. Você tem 5 anos para entrar com um pedido administrativo. Depois dos 5 anos, prescreve. Aí já você não pode entrar. E judicialmente vai prescrever também. Então, o direito de requerer prescreve em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial. Então, progressão, adicional de salubridade, ressarcimento são interesses patrimoniais, em até 120 dias nos demais casos. Então, tudo que diz a respeito à demissão e cassação de aposentadoria e qualquer outro assunto que diz a respeito à questão financeira patrimonial, então, o prazo de prescrição é de 5 anos. As demais questões têm como prazo prescricional prazo de 120 dias. Perfeito? Gente, leiam o restante da lei, façam as questões, vou encaminhar o gabarito completo para a coordenação do curso. Já finalizamos aqui nossa 1 hora de aula. No momento da nossa revisão, eu vou reforçar os pontos. Eu vou reforçar os pontos que merecem ser reforçados, e que aqui, pelo tempo, a gente não conseguiu fazê-lo, até porque a aula não pode ser muito longa, para não cansar vocês. No mais, se não nos virmos novamente, eu desejo uma ótima prova. Todo o conteúdo que passamos aqui, todo o conteúdo que está nos slides que eu disponibilizei, que eu fiz para vocês, ele é extremamente importante. Então, não esteja na prova, não faça uma prova sem saber disso. Não é tudo, não é toda lei, tá? Não é toda lei. A gente teve que pensar aqueles elementos, aquelas matérias principais, até para não ficar muito cansativo, mas aquilo que tem mais chance de cair, a gente com certeza ministrou para vocês. Eu desejo sucesso, eu desejo um sucesso profissional, que vocês consigam alcançar seus sonhos, que vocês sejam felizes, ótimos servidores públicos, tá? Que a gente possa, né, usufruir do bom serviço que vocês venham a prestar, podem prestar para a nossa população aqui do estado, viu? E agradeço demais a oportunidade de ministrar o conteúdo para vocês. Quem for participar da revisão, né, nós nos encontraremos lá, né, se Deus quiser, e desejo tudo de bom, gente. Se a gente não se encontrar, tudo de bom, sucesso, estou à disposição, continuo à disposição, né, por e-mail, via Instagram, podem falar com a coordenação do curso sobre qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem falar comigo, eu estou à disposição, tá certo? Então, fiquem com Deus, pessoal, até mais, até a próxima.